Salve! Aqui é Dan Palmieri, a gente está começando o podcast SaaS do Zero. E hoje eu estou aqui com dois convidados, amigos, parceiros, para a gente bater um papo que eu já tenho uma opinião que vai surfar pela parte de no-code, low-code. Então fica por perto que vai vir muito valor na sua direção. Boa. Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui nessa oportunidade de bater um papo juntos, né? E, como eu falei, a minha ideia é bater papo para que quem está assistindo a gente tenha um pouco da experiência que a gente pode compartilhar aqui com eles, né? Na criação de SaaS. Boa. Eu, particularmente, gosto muito de falar de SaaS no sentido de criação de riqueza através de softwares online. E o que a gente estava falando antes é que a capacidade de criar softwares online está cada dia maior, né? Ou mais simples, vamos dizer assim. Então, antes da gente se aprofundar, eu queria que você se apresentasse aí rapidinho, que a gente já começa a mergulhar. Boa. Vai lá, Sérgio. Valeu, Dan. Boa noite aí para você. Para quem está assistindo a gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Easy, grande parceiro. Boa. Eu sou o Sérgio, tenho 49 anos e formado em tecnologia, né? Fui do governo, né? Prestei serviço para o governo como concursado público durante 24 anos e há 1 ano e meio eu emoldurei a CLT. Eu não falo que eu rasguei porque eu tenho muito orgulho dela. E aí, paralelamente empreendendo, já criei SaaS, infoprodutos, marketing digital. E tomei conhecimento oficialmente do mundo no-code / low-code há cerca de 6 meses. Mas eu descobri que eu já mexia com isso há muito tempo. Talvez a gente consiga trocar uma ideia sobre isso. Talvez o no-code, low-code sejam nomes de marketing para coisas que já estão aí há muito tempo. Ah, legal isso. Então, assim, estamos dispostos aqui a compartilhar nossas histórias e trocar essas figurinhas aí. Boa. Vamos lá, então. Vou na mesma linha aí da boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gente. Eu sou o Vitor Isidoro, né? A galera me chama de Isidoro porque todo lugar que eu vou trabalhar tem um monte de Vitor, então fica aí. Tem um trocadilho do Easy, né? Mais Provavelmente fácil natural aqui alguém vai chamar de Easy, então Isidoro. Easy vem de Isidoro, tá? E tem a brincadeira com o Easy Code aí que é fácil também, então tem essa brincadeira. Mas enfim, eu não venho da área técnica de desenvolvimento, né? Então eu me formei mais na engenharia mecânica mesmo, então eu tenho o background de engenharia mecânica, trabalhei mais de 10 anos em indústria. Mas, assim, percebi que sempre fui um cara que gostava de tecnologia, porque eu sempre estava enfiado em implantar ERP, key user de ERP, eu era o cara da planilha do Excel, eu era o cara que tentava automatizar processo, então de todo jeito eu estava ali enfiado em tecnologia, mas lá atrás não tinha, assim, cara, eu sou de tecnologia, não tinha essa consciência. E aí, na pandemia, eu vinha de gestão de projeto tradicional e tal, gerenciava projeto. E na pandemia eu comecei a estudar um pouco de agilidade. E aí migrei a carreira indo para a questão de gestão de agilidade. Então aí comecei a trabalhar como agilista. E aí, até conversando aqui, a gente falou como é que você se define, né? Eu me defino como um cara que gosta de resolver problemas de maneira simples. E aí o no-code entrou na minha vida desse modo, assim. Face a um problema. Cara, quero ajudar, quero resolver. Como é que eu resolvo isso de forma simples? E aí apareceu o no-code e aí a gente está aqui conversando agora, depois de um tempo que isso aconteceu. Vou pegar um gancho, então, dessa apresentação de vocês. Uma das perguntas, que sempre que eu abro caixinha no Instagram, a galera vem falando assim, cara, como que eu construo a minha ideia? E o que você falou agora, Izzy, é muito sobre resolvedor de problemas. Isso. E, cara, eu fico até com uma dor no coração quando a pessoa pergunta sobre a ideia dela, porque eu vejo aquela pessoa que, às vezes, está, durante meses, durante anos, incubando aquilo emocionalmente até dentro. Alguns nem gostam muito de falar para não copiarem, né, a ideia deles. E na esperança de que aquilo é o game changer para ele criar uma startup SaaS, né, com software de sucesso. E no contraponto disso, eu sempre falo assim, caramba, a sua ideia vale muito pouco. A sua ideia é vendida por baldes de R$1. Uhum. Eu tenho ideias, talvez 30 por dia no chuveiro e tudo mais, que são ideias geniais. Mas quando a gente vai para o mundo real, né, a gente bota à prova aquilo, a gente vê que elas são justamente isso, ideias. Sim. E quando você fala resolver problemas, traz outras
outros atores para a mesa, que é quem tem o problema. Uhum. Que tipo de problema? É um problema urgente? Não é urgente? Já tem gente tentando resolver. Já tem competidores aqui em cima, né? Então, quando a gente fala que tem uma nova energia de no-code, low-code, que é uma forma de construir soluções para problemas atuais das pessoas, eu acho que isso que está ganhando momento, né, agora. Uhum. E como vocês veem isso, né? Faz sentido isso que eu falei para vocês, da ideia versus solução, porque para mim, até na minha experiência das construções dos meus SaaS, todas as vezes que eu fui implementar uma ideia mirabolante, eu me lasquei. Eu passei ali 3, 4, 5 meses e depois eu fui desanimando porque ninguém queria. Eu ia todo empolgado falando, olha que eu criei, cria aí seu login senha testa. A pessoa, aham, beleza, deixa eu voltar aqui a fazer. Então assim, não tinha um problema uma aplicação real, né? Vocês já viram também, já aconteceu isso já com vocês? Vamos lá. Enquanto você estava falando, eu estava pensando um pouco aqui, né? Assim, esse lugar de empreender é um lugar, igual você falou, traz uma carga emocional muito forte, né? E a gente, na minha cabeça aqui, está processando muita coisa. Transição de carreira, o cara quer empreender, o cara quer intraempreender. Então, enfim. Um pouco do que eu passei foi assim, você tem provavelmente você trabalha em algum lugar e esse lugar está cheio de problemas e mais do que você ficar tentando, na minha cabeça aqui, cara, eu tenho uma ideia genial, alguma coisa do tipo, é você ter a oportunidade de explorar algum problema que você tem ali já real dentro da empresa que você trabalha, por exemplo. Então, cara, tem algum processo que é manual, tem algum processo que é em Excel, a planilha de pessoas, ela tá num lugar, a planilha do financeiro tá em outro lugar. Então, assim, cara, se você começa a explorar algumas ferramentas e, assim, a empresa, ela te dá a segurança de você fazer o seu trabalho ali. Então, esse intraempreender, para mim, é quando você começa a experimentar esse gosto de resolver problema de alguém, talvez com o guarda-chuva da segurança de risco. E você começa a experimentar ferramentas. Então, geralmente, porque o empreender, você vai passar, pô, mas qual ferramenta? E se eu aprender essa e errar, aí eu já vou pagar uma mensalidade. Aí você começa a pensar em um monte de coisa, e domínio, e enfim. E aí vai pro Technicase aqui. Mas dentro da empresa, você tem problemas reais, você tem confiança das pessoas que trabalham com você, então você não vai estar buscando vender nada para ninguém. Então, cara, eu posso te ajudar nisso. O meu pagamento é aprender. O meu benefício é aprender. E o seu benefício é resolver a dor que você já tem. Então, eu acho que esse intraempreendedorismo é um guarda-chuva de segurança para o cara começar a experimentar o que é esse mundo de criador, de solução e coisa desse tipo. Então, eu comecei assim, para ser bem sincero, resolvendo o problema e tem até... Resolve o seu problema primeiro. Se você é um cara, sei lá, às vezes mais extrovertido, não quer ir no setor do lado, perguntar, provavelmente você tem o seu. Então, tenta automatizar um pouco o seu, tenta usar alguma ferramenta que a própria empresa já tem. Então, por exemplo, pacote Office hoje, Google, todos eles têm. A maioria das corporações trabalham com isso das empresas, né? Então, você já tem conceito no-code dentro de casa, assim. Então, acho que dá para começar a experimentar desse modo, assim. Esse gancho que você levantou e que é interessante, que é o problema que incomoda você, que você fala, caramba, não é possível que eu estou gastando tempo e energia para resolver isso dessa forma. Eu acho que aí tem uma chama de, se te incomoda muito, e se você acha que poderia fazer melhor ou diferente, arruma um jeito de fazer melhor ou diferente. Seja qual jeito for. Sim. É se apegar menos ao como você vai resolver, mas você dá um passo para fazer melhor do que você fazia ontem. Uhum. Chega um momento que talvez você está tão feliz com aquilo que você quer compartilhar com alguém. Transbordar, você não né? satisfeito e ficar só para você. Aí você, cara, olha isso aqui que eu fiz para mim. O cara fala, poxa, cara, eu também tenho esse problema. Eu acho que a gente deveria ter um lugar mais de desapego com relação a eu ter uma ideia que resolve o problema do mundo. Se você resolve para você, você começa a mostrar para alguém, as pessoas, cara, eu tenho esse problema também. E começa a contribuir, colaborar, acho que isso é um cheiro. Uhum. Que existe em algo que pode virar um produto, virar um SaaS, virar um micro SaaS, virar uma ferramenta, virar um serviço, mas começa num lugar de egoísmo, vou colocar entre aspas. Cara, eu quero resolver para mim. Uhum. E as coisas que eu terminei criando, mesmo sem saber que chamava de SaaS ou de software, foram nesse lugar.
né? Daqui a pouco eu posso contar um pouco. É mais desses natural, primeiros, né? Mas tem isso. Eu comecei resolvendo para mim. Sim. Eu acho que você resolver o seu próprio problema para você experimentar é massa, assim. Até porque tem um lugar da prepotência. Cara, quem sou eu para que resolver o problema dos outros, se nem os meus eu consigo resolver, né? Então Sim. começa resolvendo para você, compartilhar com quem está em torno, achar pessoas com problema semelhante, ouvir muito essas pessoas, porque é sobre elas, não é sobre você. Sim. E esse é o processo de aprendizado que é o nascedouro de algo que pode virar um produto ou até virar uma empresa. Sim. É um pouco do que eu penso, assim. É desapegar um pouco do tem que ser perfeito. Só faz melhor amanhã do que você fez hoje. Isso. Só isso. Esse é um conceito legal também que é diferente do software como a gente tinha antes, né? Que você tinha que terminar o software, botar ele dentro de um CD ou em algum lugar para você baixar, instalar em 1000 máquinas e era isso. Se você levou aquilo com algum bug, com alguma coisa, cara, é caro você corrigir aquilo. E no SaaS, que é o software como serviço, né? Cara, isso é natural. Se você demora muito para construir algo, né, e testar se gera valor, é igual a gente falou, você demorou construindo essa parte. Pelo menos no início, né, do seu SaaS, enquanto você está ali conquistando um market fit, que é o seu lugar ao sol no mercado, tem que ser rápido. Acho que velocidade é o primeiro indicador de que você está fazendo as coisas certas, né, no tempo correto. E você estava falando sobre resolver os problemas, né? E eu lembro uma das maiores referências que eu tenho é o pessoal do Basecamp, né? O Jason Fried tem uns livros legais públicos. E uma coisa que me chamou muita atenção dele, na metodologia que eles criam os produtos, é assim, ele fala, coce as suas próprias costas. Querendo dizer que, cara, tem problemas que você tem e que você sabe que é importante. Comece a resolver esses problemas e comece a observar, né? E observação é uma habilidade desse empreendedor, né? Comece a observar o quanto outras pessoas também estão tentando fazer o que você está tentando e estão com os mesmos problemas. Então, é legal essa mentalidade porque não é o que está escrito na maioria dos artigos, né? De como que era startup escalável, você tem que pensar na estrutura. E, cara, não é escalável. E não deve ser escalável no começo. Sim. E essa é a magia que muitas pessoas não entendem. E é o que eu falo, muita gente tentando faturar 1 milhão não fatura R$10. Porque o cara já quer dar a ideia da construção para a escala. Isso. Eu falo, meu amigo, calma. Vai devagar, né? Se não né? tem um problema real sendo atacado, você está muito longe da escala. Né? E algumas coisas me chamam a atenção. Às vezes a gente romantiza muito validar uma ideia e testar o mercado. Eu gosto de ser bem prático, assim. Então, vou trazer um exemplo que eu vivi, assim. Eu sou o maluco das finanças, então eu gosto de controle e financeiro meu, assim. Então, eu anoto tudo desde o meu primeiro salário e tal. Então, eu sou esse cara que gosta disso. E aí, eu sou um cara desconfiado. Aí eu baixava alguns apps no celular de controle financeiro e aí eu ficava naquela, putz, isso é um pouco invasivo, isso pede acesso ao banco, isso pede cartão e tal, não sei o quê. E eu ficava assim. Então, eu fui lá e criei meu próprio app de finanças, para controlar as minhas finanças. E, exemplo, o que é validar mercado? É eu mostrar para minha esposa e testar a ideia e ver se ela curte, se ela acha fácil de usar, se ela não. É ver o vizinho, o cara que trabalha comigo, então... E não é escalável. Eu fiz numa ferramenta no-code que, para eu passar para o outro, eu tenho que fazer uma cópia do app e não tenho mais acesso ao app. Eu passo para o cara, eu faço uma cópia e passo para ele. E aí ele me dá feedback. Então, é um pouco sobre isso, assim. É um lugar de muito desapego no começo, assim. Que é aquilo que você falou, minha ideia é genial, vai revolucionar... Não, desapega, não tem expectativa tanto do resultado, porque o simples fato de fazer já é benefício, já é valioso o simples fato de testar isso, né? Então, não fica esperando o resultado, vou vender, vou publicar em numa loja. Não, cara, eu passei para o meu colega do trabalho, eu passei para minha esposa, para o churrasco da família, a galera tá usando e tá sendo massa. Eu tô aprendendo com o processo. Então... Tem um artigo, acho que é do Paul Graham, que é da Y Combinator, né? Uma grande aceleradora mundial e tal. E eu tive acesso a esse artigo há pouco tempo. Ele diz, faça coisas que não escalam. Isso é contraintuitivo para essa literatura, talvez, esse movimento aí. Mas, cara, no começo,
fale com o usuário, o potencial usuário real, né? Entreviste ele, ou vai tomar um café com ele, observe ele usando o seu software na empresa dele, na casa dele, enfim, qualquer que seja o ambiente, porque é esse processo de aprendizado que é o mais rico nesse início. Porque quem é você para achar que a sua ideia é maravilhosa, que ela é perfeita logo na entrada? Sim. É quase 100% de chance dela não ser. A certeza é que vai mudar. É a certeza que vai modificar. E Sim. tudo bem. Aceita que dói menos. E aprende e curte o processo. Acho que o que o no-code traz um pouco, nesse momento até mais atual, de estar mais na modinha e tal, é a agilidade entre você ter uma ideia, colocar uma coisa implementável na mão de alguém e sentir como é que isso traz de aprendizado. Tanto Sim. sentir na observação, quanto botar um pouquinho de métricas ali, o mínimo, para poder se Sim. sentir como é que está o uso daquilo. Sim. E chega uma hora que, se você não for apegado, se você realmente puder aceitar que vai ter modificação, que vai ser natural do processo, daqui a pouco você fala, caramba, acho que agora acertei. Aí você pega aquela via e segue um pouco mais. Mas é um processo natural de aprendizado. E quanto mais cedo você rodar e quanto mais velocidade que você falou, Dan, você tiver nesses ciclos, talvez em 3 meses você gerou 3, 4, 5, 6 ciclos, enquanto aquele cara do plano mirabolante está lá ainda desenhando a solução perfeita, você já lançou. Então, Sim. não é sobre você ser o mais perfeito, é ser o mais rápido. Para colocar no mercado mais rápido e aprender mais rápido, né? Acho que é mais sobre isso. Agora, puxando um pouco para a parte de low code, no code, né? Eu acho que é menos sobre essa ferramenta e mais sobre a mentalidade de solucionador, né? Sim. Que acho que vocês até me ensinaram muito sobre isso, porque talvez há 1, 2 anos atrás, quando a gente falava de criar um SaaS de sucesso, você via uma figura ou de um desenvolvedor, né? Ou eu sou um desenvolvedor, ou eu preciso contratar, ou eu preciso chamar alguém para ser meu sócio, porque eu tenho uma ideia. E agora isso se popularizou no sentido de que qualquer pessoa com a habilidade de resolver problemas pode se usufruir da tecnologia para disponibilizar uma solução, um produto no mercado. E eu pego muito o que o Izzy falou. Muitos desses no-coders, primeiro, resolvem problemas específicos, muitos até pessoais, e pouco a pouco descobrem que tem algo valioso para mais pessoas sendo construído. E esse tipo de produto, para mim, são os mais valiosos, mais autênticos mesmo, porque ele não mira a escala e captura de mercado, ele mira a solução do problema. Como vocês enxergam hoje o perfil dessa pessoa que consegue, vamos dizer assim, criar um SaaS com no-code até o ponto de descobrir, fazer realmente e estar disponível para outras pessoas utilizarem? Vocês veem algum padrão nisso, algum tipo de interesse nesse perfil de pessoas? Porque eu recebo muito essa pergunta, Dan, eu vou contratar um desenvolvedor, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso. Eu falei, caramba, se você está interessado em resolver o problema, talvez você comece a resolver, né? É real isso? Ou é um pouco fantasioso? É um pouco, igual o Sérgio falou, marketado do no-code, falar agora qualquer pessoa pode criar uma solução. Até porque no Brasil a gente não tem tantos cases assim, né? Lá fora a gente tem mais. E acho que por isso que gera insegurança nas pessoas. Então, na opinião de vocês, realmente tem oportunidade de resolvedores de problemas criarem SaaS e empreenderem com tecnologia hoje no Brasil? Quer começar aí? Mas você é a prova viva disso, né? Então, Cara, eu fico olhando muito assim, sei lá, pra persona que tá mais desassistida em termos de empreendedorismo, assim, na minha visão. Que é o microempreendedor. Que pra mim ele tá o cara mais desassistido em termos de... não é a grande corporação que tem o TI. Esse cara nem tem TI. Então, eu tô falando, sei lá, do salão de cabeleireiro, eu tô falando da pequena, sei lá, oficina mecânica, marcenaria, pequenos comércios, assim, né? Esse cara, pra mim, ele tá desassistido de tecnologia. Então, e ele não tem nem mentalidade para poder contratar um dev. Porque para ele construir software é construir foguete, assim. Então, cara... E ele não entende que software pode escalar o negócio dele. Aí, assim, esse lugar de qualquer um pode resolver os seus próprios problemas.
eu fico me perguntando se esse microempreendedor, ele, por exemplo, ele precisa aprender. E aí vem para mim a democratização do qualquer um pode resolver o problema. Porque a gente tem essa oferta e demanda de vagas de emprego muito alta para quem é de tecnologia, né? Então, é difícil você ver um dev querendo fazer um trabalho para um microempreendedor. Mas o microempreendedor que tomar ciência de que ele pode, sim, contratar um dev, por exemplo, no code, porque é um cara mais acessível, porque é um cara que tem um trabalho, mas ele faz isso à noite. E é um cara que gosta de resolver problema. Então, só que para mim o microempreendedor ele precisa só expandir um pouco a consciência dele de entender que é possível. E talvez para você entender que é possível, você precisa conhecer minimamente isso. Então, não acho que ele tem que se tornar especialista. Mas, cara, assistir alguns vídeos no YouTube. Por exemplo, esse nosso aqui, falando do que é possível. O que é esse negócio de no-code? Deixa eu ver 2, 3 vídeos aqui ensinando. Cara, isso aqui que o cara fez resolveria o meu problema. Aonde eu acho esse profissional que me ajuda? É solucionador, né? É o solucionador. Nem sempre é um desenvolvedor. Exato. Esse termo é importante, porque eu acho que é isso. É solucionador de problemas. É o cara que é apaixonado pelo problema. Ele quer resolver o problema de alguém. Então, eu acho que sim. É um lugar de muita possibilidade, de muitas pessoas se descobrindo. É claro que você precisa gostar um pouco de tecnologia, precisa gostar um pouco de software. Ter curiosidade. Né? Ter curiosidade. Né? Tem um perfil, não é assim, qualquer perfil vai se dar... Não, mas para você ter certeza, você precisa conhecer. Então, eu acho que a gente está ainda, assim, incipiente nesse movimento do microempreendedor, saber que que existe essa possibilidade ou ele aprender minimamente, porque eu acho que ele também não precisa fugir do core do negócio dele, ele pode ir atrás de alguém, mas esse alguém já é mais acessível, já não é aquele desenvolvedor padrão, é o cara que gosta de resolver problema, que vai lá, entende o negócio dele, e aí pode sim nascer um SaaS, enfim, nichado, que é tudo isso que a gente vem falando, assim. Então, você está dizendo que o tipo de profissional hoje, por exemplo, que é um fotógrafo, que é um cara de mídias sociais, um cara que tem uma habilidade ali de aprendizado self-learning, né? Ele mesmo gosta de ver vídeos, ele mesmo fuça e aprende por tentativa e erro, que é um pouco da natureza do ser humano. Sim. Esse tipo de perfil é suficiente para, talvez, em algum tempo, ele dominar a técnica de criar soluções em ferramentas de no-code. Sem dúvida, sem dúvida. E quando ele começa a estudar no-code, ele começa a acessar comunidades, ele começa a ver o quanto de coisa pronta existe. Então, talvez o que ele precisa é conectar duas coisas que ele precisa. Então, até esse lugar de integração é um lugar que o no-code está facilitando muito. Então, cara, eu tenho esse SaaS aqui que é de agendamento. Cara, mas eu precisava de um outro aqui que é sei lá, de pagamento. Pô, já tem um de pagamento, já tem um de agendamento, mas eles não se falam. Então, eu fazer minimamente essa ponte já é o suficiente para atender a necessidade do negócio dele e aí sim escalar o que é core dele, no que ele é bom, né? Então, democratiza o acesso à tecnologia na minha visão, assim. Isso já está acontecendo, na verdade, porque se a gente for pensar assim... 95, 6, 7, quando a internet começa a se popularizar, quem conseguia construir uma página? Só o cara que aprendeu ali o HTML. Hoje você tem dezenas de construtores de sites que qualquer um é capaz de criar uma página mínima para divulgar o seu trabalho. Mesmo for um cálculo complexo. Hoje todo mundo é capaz de aprender um Excel ou um Google Planilhas. Sim. Né? Eu quero fazer uma marcação de consulta porque eu presto serviços por horários. Pô, tem vários softwares aí, te falo do Calendly, por exemplo. Então, eu acho que uma pessoa que já é capaz de encontrar soluções que já existem prontas, como o banco de dados Access. Cara, quantas coisas eu fiz no Access há um tempo atrás. Meu pai tem 77 anos, não é formado em tecnologia, ele controla projetos inteiros, né, de trabalho, de caminhadas que ele promove, né, para um grupo de pessoas, né, de mais idade e tal, com o banco de dados Access ultra complexo. Então, acho que pessoas que já estão fazendo isso já estão a meio caminho de, cara, eu vou construir agora minha própria solução com uma ferramenta de no-code. Ela só talvez não saiba que exista. Mas quando ela souber que existe, eu acho que essas pessoas vão ter muita facilidade de, pelo menos, experimentar e saber, poxa, isso aqui é para mim ou eu prefiro não avançar mais, mas eu posso contratar. Sim.
Sim. E realmente a gente tem visto, né, a evolução dessas ferramentas tá no nível mesmo de qualquer um é capaz de criar uma telazinha com campos, botões e listagens e que faz um controle mínimo de qualquer coisa. Sim. E tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é o lugar da ansiedade, assim. Você começa, e aí rapidamente você já quer construir o SaaS, igual você falou. Eu acho que tem um lugar de respeitar o seu próprio tempo. Então, porque tem gente que já tem facilidade e o cara, assim, em 2 semanas ele já tá... O outro leva um pouco mais de tempo. Então, respeite o seu tempo também, sabe? Cara, esse aqui é a minha jornada dupla. Então, eu não consigo dedicar tantas horas para aprender, mas esse movimento nosso está começando. Respeite o seu tempo. Se você levar 2, 3 meses para entender o que é isso, está tudo certo. Assim, o ponto é... A gente tem até uma provocação lá. Cara, independente da cadência, cria uma cadência. Independente de qual ela seja. Se é 1 hora por semana, se é 1 hora por dia, se é 1 hora por quinzena, não importa. Mas cria uma cadência, uma disciplina de, cara, pelo menos 1 hora por dia, 1 hora por semana, como eu disse, não importa. Eu vou olhar para isso se isso me interessa. E vai no flow que a coisa vai acontecendo, sabe? Legal. Isso daí que você está falando, cara, eu lembro quando eu estava aprendendo HTML lá, não vou falar o ano para vou falar, 2000 e bolinha. E eu aprendia por tentativa e erro, né? Porque eu não tinha acesso a cursos, naquela época não tinha essa estrutura online de ensino, né? Então era por tentativa e erro, né? No HTML ali, o Bold, o Reader. E sem criar expectativas, em 1 ano... eu falei assim, eu entendi isso. E aí eu consigo fazer isso para outras pessoas, que eu já fiz para mim. E esse ganho de confiança na sua capacidade de gerar uma solução, né? No caso um site ou um app no code, faz você ganhar momento também, né? Sim. E é o que você falou, respeitar isso, porque às vezes você vê... o Dan falou que tem gente que lançou um no-code em 3 meses e faturou 20 mil reais. Tem gente que faturou. Exato. Mas você vai olhar a história desse cara, talvez ele já era um desenvolvedor, talvez ele já era um especialista em automação de alguma coisa que ele entendia os conceitos por detrás. Nem todo mundo que tem acesso ao no-code entende, por exemplo, que existe banco de dados, que existe uma tela, que existe uma API. São conceitos que talvez ele tenha que aprender. Né? Então, é o tempo de cada um. E... uma pergunta que eu também recebo bastante nessa parte de no-code, e eu sinto que é um pouco mais da galera que é dev, né? Porque até a minha visão, né? Eu me considero um cara low-code. Apesar de saber codar, eu prefiro não codar e pegar coisas prontas que solucionam o problema. Porque para mim é caro ter que desenvolver algo que já está pronto no mercado. Então, sempre eu acho que tem... uma ameaça do bem quando você fala que, por exemplo, cara, a IA vai te substituir. Easy, você não precisa mais fazer isso, a IA vai te substituir. Cara, você, como ser humano, vai lutar contra isso. Até o dia que você pode, talvez, entender que isso, na verdade, vai te impulsionar. E eu sinto um pouco desse fenômeno quando a gente fala do desenvolvedor. A gente vê grandes empresas, talvez com 100 desenvolvedores, e você tenta acoplar a ferramenta de no-code e tem muita resistência. E trazendo isso para a construção do SaaS, é uma objeção de falar assim, não, mas o no-code é só para você validar, o no-code é só para você experimentar. Você não sabe codar, que pena, vai de low-code. E eu sinto um pouco esse estranhamento. Só que, na contrapartida, eu já fui surpreendido várias vezes por SaaS que eu assino, que depois de 30 dias eu utilizando, sem querer, né, por curiosidade, a gente abre o console, abre o código ali e fala, como que esse cara fez isso? Aí tá lá, Bubble. Aí você, não é possível. Esse cara fez isso em Bubble. Que surreal. E eu tô aqui pagando por isso. Então, isso tirou um pouco das minhas escamas, né? Até eu, o Dan, e eu comecei a prestar mais atenção nisso. Só que eu acho que ainda é um mito, né, verdadeiro para a maioria das pessoas que sabem como construir do jeito hard code e veem isso mais como uma ameaça do que uma oportunidade. Faz sentido isso? Eu enxergo esse movimento, sim. Então, eu já passei na pele algumas coisas assim. Mas, cara,
Eu acho que é natural. Tá tudo certo. Eu do lado, se é que tem lado, né? Que pra mim não tem lado. Mas eu do lado do no-code tento não fomentar isso, porque senão vira um nós e eles. Nós versus eles, o vermelho versus o azul. Eu acho que não tem nada a ver, assim. Fazendo um paralelo que um colega fez uma vez pra gente, que eu achei que fez bastante sentido, e todo mundo fala disso, já é fato conhecido no mercado, que é o caso dos taxistas e do Uber, né? A gente mora numa cidade aqui de 600 mil habitantes, por exemplo, eu nunca peguei táxi aqui em Sorocaba. Nunca peguei táxi. Mas eu já peguei vários Ubers. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma tecnologia que é disruptiva, que ela democratiza, você aumenta o acesso a oportunidades. Então, aumentou o número de corridas. Não é que o Uber roubou corridas dos taxistas. Não, aumentou a oportunidade, a demanda aumentou. Pessoas que não cogitavam andar de táxi, andam de Uber. E talvez invariavelmente vão andar de táxi. E o taxista pode virar o Uber, tá tudo certo. Então, eu acho que a tecnologia é esse lugar que tem espaço para todo mundo. Então, o no-code, para mim, ele vem para disruptar um pouco e aumentar o bolo. Então, vai ter lugar para todo mundo, sabe? E aí tem esse lance que você falou da questão do desperdício de tempo, né? Então, a gente conversa bastante, às vezes, sobre agilidade, né, Sérgio? A gente fala muito sobre o sistema puxado, que é um pouco do que o Kanban traz, coisa do tipo. Então, no sistema puxado, o conceito é assim, quando eu me deparar com o problema, eu penso como resolver. Eu não tento antecipar o problema. Então, o que eu vejo muito é todo mundo tentando antecipar o problema da escala. Sim. No dia zero, a gente não sabe nem estratégia de monetização do produto, a gente está preocupado com a escala. Eu não sei nem como eu vou cobrar. E você falou do Jason Fried, eu vi um artigo dele que ele fala assim, a gente lançou sem saber como ia cobrar, porque eu ia precisar receber só daqui um mês. E aí, sei lá, eu recebo, mas eu só vou sacar esse dinheiro daqui mais um mês. Então, eu só vejo como eu vou liberar construir o saque. Essa parte. Entende? Então, esse é o sistema puxado. O problema puxa a necessidade da solução. E não eu tenho que, no dia zero, resolver um problema que é futuro, é exercício de futuro. Eu acho que... Então, respeitar esses momentos faz sentido para mim. Então, aquele lance do software ter validação, escala, manutenção. Então, cara... isso tá na cara que vai escalar, mas não vai escalar no dia zero. Então, faça uma migração não tão traumática, né? Mas comece a experimentar. Então, acho que o benefício da dúvida de experimentar cabe para todo mundo, assim, sabe? É legal isso. E esse exemplo do Uber, cara, eu acho que foi perfeito. Em 2014, eu era UX designer / desenvolvedor front-end. Então, assim, era código. JavaScript e tudo mais. E aí, quando eu era funcionário, a minha tara, o meu objetivo era ser o melhor em desenhar o código. Era assim que eu era medido. Cara, esse código está 10% mais rápido, ele está melhor formatado, já está usando a última tecnologia e tudo mais. E esse, para mim, é uma caixinha de pessoas que são incentivadas por escrever um código melhor. Mas quando a gente fala de empreender com SaaS, cara, não são mais essas métricas. Sim. E quando eu via que eu falava, caramba, tem uma oportunidade de resolver esse problema criando só isso. E eu falava assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou massagear o meu ego e criar do zero uma obra-prima. Sim. Ou eu vou pegar um baita jQuery com um plugin aqui e vou botar para fazer acontecer. E quando eu comecei a fazer isso, eu fui me distanciando desse lugar artístico de paixão pelo código e foi aflorando a minha parte de solucionador de problemas do mercado. Então, eu fui ativando uma parte mais empreendedora e menos técnica. E essa transição eu vejo muita gente desejando, mas não consegue dar o primeiro passo. Então, essa transição de, cara, você não é medido no mercado por, como a gente chama, escovar o bit ali do código, mas pela sua capacidade de solucionar problemas. Se você é um baita desenvolvedor que consegue colocar no ar uma solução tão rápido quanto um cara no-coder, tá tudo certo. É isso que você vai ser medido. Mas no meu caso, eu fui para o meio termo, que eu chamo de low-code, que é eu vejo como conecto esses blocos de código prontos e envelopo eles como uma solução de mercado.
Então, eu desci um degrau na escala do Technicase em prol de velocidade de suprir o mercado com o que ele estava desejando. Então, para mim, esse exemplo aí do Uber vai de encontro a isso. E é o que você falou, mais pessoas vão tentar resolver talvez outros problemas que não sejam tão atrativos para um desenvolvedor, e com isso a maré vai subir e vai ter mais empreendedores criando seus SaaS, suas startups, né, ao mesmo tempo. Faz sentido isso? Total. Tem uma máxima que eu gosto de usar, que o bom desenvolvedor é o cara que é preguiçoso. Aí, como assim? Contra-intuitivo isso. Cara, ele é preguiçoso porque ele vai procurar... Cara, alguém já resolveu esse problema? Boa. Tem um componente pronto, ferramenta pronta, SaaS pronto. E ele vai fazer uma análise. Cara, vale a pena eu construir do zero ou reutilizar algo pronto? E reuso do software desde que o software nasceu. Mas parece que em algum momento o desenvolvedor, talvez por ego, talvez por vaidade... Talvez por exigência do mercado. O mercado foi para esse lugar, ele tem aquela síndrome do não foi inventado aqui, portanto eu não confio. Mas, cara, cada vez mais o mundo é uma montagem mais do que uma construção, né? Então você, Dan, você pegou essa chave um tempo atrás. E é questão de tempo. É inevitável. Criar coisas montando cada vez mais é o caminho. Tanto que tem ferramentas já no code como Flutterflow, onde você fala assim, constrói para mim uma tela que tem aulas, que tem aulas, que tem índice, não sei o quê, e o cara em 3 segundos constrói para você uma ferramenta com no code, mas que te dá o código por dentro, se você quiser alterar. É inevitável. Sim. Então, eu acho que tem um lugar do medo, né? O desenvolvedor tá assim, tô com medo porque isso é uma ameaça. Por outro lado, existe uma demanda absurda de problemas que a TI tradicional não consegue atender. Por falta de profissionais no mercado, a gente vê esses estudos e as projeções que cada vez faltam mais. Até isso inflacionou o mercado e os profissionais, mesmo medianos, ficaram muito valorizados. A pandemia mostrou isso. Sim. Só que, cara, na evolução disso, se você tem mais pessoas resolvendo, você vai poder atender problemas que hoje não conseguem ser resolvidos. Sim. A TI de uma empresa tradicional, isso é clássico. Ela só consegue dar atenção aos grandes problemas. E aquela ferramenta administrativa daquele setor entra no backlog da área de TI, não é por má vontade, é porque a TI não dá vazão. Não dá conta. Mas um no-coder, com uma ferramenta no-code dentro da empresa contratado, resolveria um backlog. Vou defender um pouquinho, se alguém que está assistindo é mais com a minha cara, que não conhece muito, né? Não é do universo de desenvolvimento. A Google, ela comprou o AppSheet. Então, o AppSheet, você consegue fazer um app com base numa planilha no Google Sheets. Então, dentro lá você tem extensões, você cria um app com base na sua planilha é seu banco de dados. Você nem sabe o que é banco de dados, mas você usa Excel todo dia. Ele é um banco de dados. E aí você faz um app. A Microsoft, dentro do Office 365, tem o Power Apps, que também usa o Excel como banco de dados e tem Power Automate. Então, essas duas ferramentas, para mim, elas vão democratizar muito o acesso das empresas, né? Do Citizen Developer, porque o cara faz lá. Eu fui num evento recentemente, tinha uma empresa lá grande, de mídia e tal, e eles têm mais de 600, eles chamam de makers, assim. Então, eles têm mais de 600 pessoas construindo aplicativos, tem mais de 3.000 aplicativos dentro da empresa, tudo no pacote Office. Então, pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, mas não, dá para fazer app, dá para ter automação. Ou seja, as Big Techs chegaram. Chegaram. E aí vem coisas na minha cabeça assim, cara, a gente tem muita... Notion, por exemplo. Notion, para mim, é uma ferramenta no-code, sabe? Notion eu consigo criar sites, eu consigo criar softwares lá dentro, né? Então, assim, o Notion para mim Zapier é uma ferramenta que conecta coisas, que para mim também é esse conceito no-code, entende? Integrar coisas. A gente falou do Calendly aqui, queira ou não, é uma facilitação de acesso. O Linktree que a gente comentou também. Então, tudo isso para mim é ferramenta no-code. Eu não preciso codificar para resolver um problema, para entregar uma solução. Boa. Legal. E para a gente ir para o fechamento aqui, eu acho que é uma mensagem legal, né, para quem está escutando a gente, é ver isso como uma ferramenta disponível, né? Então, dependendo da sua capacidade de criar uma solução para o mercado, você, como dev, não vai ouvir isso e falar, agora eu vou aprender Bubble para jogar a solução para o mercado. Não, talvez se você começar a codar agora, você vai conseguir gerar valor.
Mas é legal saber que pessoas que não conseguiam resolver problemas vão começar a resolver. E o que isso muda na sua vida como desenvolvedor? E o que isso muda na vida de quem não sabe desenvolver e pode agora começar a empreender criando o seu SaaS, né? E aí, hoje a gente focou bastante nessa parte técnica, né? Sim. Acho que o principal, se a gente fosse resumir assim, quem não sabe nada, mas tem interesse, acho que o Bubble é um bom caminho, né? Sim. É um bom caminho para você começar. E também... a pessoa que é desenvolvedora e sempre fica aquela coisa, cara, eu construo SaaS todo dia, como eu posso empreender fazendo o que eu já faço e ser recompensado pelo valor que eu gerar no mercado? É aprender também sobre a capacidade de solucionar problemas. Tirar um pouco do chapéuzinho de técnico e começar a olhar mercado. Existe precificação, existe market fit, existe velocidade, existe sprint, existe problema latente, existe problema que não é importante. Existe budget do cliente. Então, assim, são outras matérias, outras palavras que eu, como desenvolvedor, tenho que mergulhar. Só que o legal que eu acho que a gente está fazendo aqui é que vai ter mais competição por resolver problemas, não só quem sabe desenvolver. Sim. Agora, pessoas interessadas em resolver podem começar a resolver. Se vai ser bom ou ruim, aí eu acho que é muito individual, né, da nossa capacidade de resolver. Sim. Mas show de bola pelo papo. Bom, a gente vai finalizando aqui esse primeiro podcast sobre no code, low code, com a presença aqui do Sérgio e do Isidoro. Você tem uma palavra final aí para quem está começando, uma energia? Cara, respeita o seu tempo, como a gente já falou aqui, acho que isso é importante. Procura uma comunidade. Então, estamos aqui para isso. Assim, a gente adora ajudar quem está nessa... A gente gosta de transbordar o que a gente passou. Então, compartilhar é um pouco do nosso DNA. Vou falar por mim e pelo Sérgio aqui, porque o Dan também sei disso. Então, eu diria isso. Respeita o seu tempo. Entra dentro de uma comunidade ali, começa a aprender, a trocar, se abre para possibilidades, assim, e aí a coisa vai fluir naturalmente. Legal. E você, Sérgio? Eu sou muito da teoria, assim, de... Caramba, a gente só aprende quando a gente mete a mão. Então, a gente vê muitas pessoas que consomem. Eu sou pai de 3 filhos, a gente tá brigando com eles, que assim, galera, vamos consumir, mas vamos produzir algo. Boa. Então, ao invés de você ficar só assistindo, assim, não faltam canais maravilhosos no Brasil e fora sobre tudo que é tecnologia. Tudo que a gente falou aqui, mais um pouco ainda. Gratuitos e pagos. Mas se permite assistir algo e falar, caramba, eu vou levar meia hora, 1 hora. Fazendo. E se permite experimentar. Sim. E tira o preconceito, assim, se desarma de preconceito, porque no fundo, você vai sentir se aquilo é para você ou não, e te dá até propriedade de dizer, olha, fui, experimentei e não gostei, não é para mim. Ou gostei de tais coisas e tais coisas não gostei. Isso. Mas se permita experimentar. Agora, aprenda fazendo e não antecipe problemas. Eu acho que o que você falou é muito importante. Tem um monte de coisas que você não sabe. Tudo bem, foca naquilo que você não sabe agora e você sai do lugar que não sabe, agora eu sei fazer uma tela com botão. Isso. Próximo passo. Daqui a pouco você vai chegar. Como é que eu coloco na rua? Como é que eu faço marketing? Como é que eu faço vendas? Como é que eu cobro? Como é que eu recebo? Como é que eu faço suporte? Mas se você tentar resolver todos os problemas no dia 0, você vai talvez morrer pela paralisia do... Meu Deus. Paradigma da escolha. O que eu faço e agora? Então, escolhe uma coisa. Faz. A próxima coisa. Faz. E aproveita a mentoria do Dan, das pessoas que estão aí, da gente, para assim... E aí? Me ajuda a dar o próximo passo? E dar o próximo passo. Chama Baby Steps, né? Travei aqui. O que eu faço agora? Eu acho que você ter alguém em quem se inspirar, pessoas que você confia, acho que ajuda bastante também para trocar ideias. Acho que uma última dica é, se você tiver um parceiro de aprendizado, tipo assim, hoje a gente troca muita figurinha e tal, eu e Dan já trocamos muita figurinha em outros projetos, assim. É bacana, porque você tem alguém que está na jornada parecida e um estimula o outro, um ajuda o outro, um até levanta o outro quando o outro caiu, deu a topada e fala, vou desistir de tudo. Então, tenta achar alguém para trocar com você, um parceiro de avanço, de evolução. Acho que isso é bacana. Tem uma frase que a gente fala muito, que eu nem conheço a fonte, mas é que assim, as melhores ideias são aquelas que você não consegue atribuir a um dono. Então, isso vem muito do lugar de parceria, de trabalhar, assim, numa comunidade e tal. Cara, eu jogo uma ideia, daqui a pouco outro contribui. Eu já nem sei mais de quem é a ideia, mas isso é bom,
Porque foi uma construção coletiva, né? Então, esse lance de se associar também traz esse resultado que é... E uma última coisa, não sei de onde nós ouvimos essa frase, mas a gente está usando muito, que é, se você não tiver vergonha, né, do que você está lançando, é porque você demorou demais. Assim. Então, se desapega aqui. Cara, lança quando tiver ainda meio esquisitinho, mas é melhor que você comece Sim. do que você espera o dia perfeito que nunca chega. Então, pode sentir vergonha do que Isso. É bom sentir vergonha. Talvez esse podcast, né, a gente chega no tempo e fala, caramba, lembra aquele podcast primeiro? Beleza, mas estamos aqui, né? Tá no ar. Tá no ar. É isso aí, boa. Bom, brigadão, Sérgio, brigadão, Isidoro, pela aceitação do convite aí, né? Eu sei que vocês estão num projeto aí, talvez a gente possa marcar um dia para falar desse projeto. Sem dúvida. Né? Boa. E obrigado por compartilhar o conhecimento aí de no-code, low-code, de resolver problemas. Acho que agregou muito valor. Eu realmente aprendi bastante, né, com vocês hoje. E eu espero que também tenha agregado para você que está assistindo, né? Então, esse é o podcast SaaS do Zero. E a gente sempre vai trazer convidados, bater papo aqui sobre como criar riquezas através de startups de software online. Como você pode aprender a criar com no-code, com código, aprender sobre monetização, sobre precificação, sobre modelo de negócio, achar o seu market fit, achar o seu cliente. Então, tem várias matérias que a gente só está começando a falar por aqui. Fica por perto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Quase derrubei aqui. E fica por perto para você receber os próximos episódios. Beleza? Valeu e até a próxima.